Aí ele fala, dá uma alfinetada pesada, acho que até no Botafogo e nos clubes que são SAF aí. Não existe um fair play financeiro. Temos alguns clubes que nos devem dinheiro e não pagam. Aí ele tá falando do Inter. O problema do futebol brasileiro aqui não é o fair play financeiro no Botafogo. O problema é no Corinthians, o problema é no Internacional, o problema é no Vasco da Gama. Sabe o que eles fazem? Eles compram jogadores, eu sempre uso esse exemplo aqui do Corinthians e do Cuiabá. O Corinthians e o Cuiabá, no ano passado, no Campeonato Brasileiro em 2024, por muito tempo disputaram a mesma faixa da tabela, que era a zona de rebaixamento. O Corinthians, no começo do ano, foi lá no Cuiabá, comprou o Ranieri, que era o melhor volante do Cuiabá, trouxe o Ranieri se tornou um jogador importantíssimo para o Corinthians e o Corinthians não pagou o Cuiabá. Então o Cuiabá teve perda futebolística, esportiva e teve perda financeira. Meus amigos, isso daí está dando o que falar, hein? E o José Boto, que veio do futebol europeu, né? Onde lá não se tolera esse tipo de comportamento de você comprar e não pagar, ele jogou no ventilador. E você vai ouvir aqui agora, olha ele aí aparecendo, tá? Tudo que ele falou, e é claro que isso daí acabou sendo debatido, está sendo debatido, né? Por diversos portais de imprensa, né? Em rodas aí de bate-papo, tá? Então, vamos acompanhar aqui esse debate depois da fala, né, do José Boto, que tem alguns clubes que devem e não pagam, e principalmente devem ao Flamengo, tá? Vou deixar aqui os créditos pro canal Placar TV, o link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre a situação do fair play financeiro após a fala do José Boto, diretor técnico do Flamengo. Roda aí, produção! Embora todos saibam que existiam dificuldades financeiras. O elenco dá garantias para competir em todas as frentes, deixando claro que é importante ganhar cada título, cada competição. Existe uma janela no meio do ano e antes do Mundial que nos permitirá fazer algumas correções se elas tiverem que ser feitas. Seguramente vamos ver alguns movimentos que não estamos pensando e já identificamos. Aí ele fala, dá uma alfinetada pesada, acho que até no Botafogo e nos clubes que são SAF aí. Não existe um fair play financeiro. Temos alguns clubes que nos devem dinheiro e não pagam. Aí ele tá falando do Inter. Tá? Ele tá reclamando, não do. Acho que nem. Ele cita o fair play financeiro, porque o Landim, quando era presidente, citava o Botafogo nesse sentido. O Boto, agora, fazendo essa leitura aqui, ele tá falando do Inter. Do Inter. Que tinha que ter o fair play financeiro para clubes que estão aí, como estão na Libertadores, o Inter, ele não paga ninguém. Que é errado. Você já faz um vale pra ele. Quer um vale? Fala com o Tom Tex. Vou ligar pro Tom Tex aqui. Não existe um fair play financeiro. Temos alguns clubes que nos devem dinheiro e não pagam. Isso na Europa é impossível, pois fazíamos queixa na UEFA e havia transfer ban depois de 3 meses. Tem que se pensar nisso no Brasil. Ele está falando do Inter e do Corinthians. O transfer ban existe no Brasil, tá? Sim, só que... O transfer ban é o sistema da FIFA. A questão do fair play financeiro, ela foi criada na Europa para que os dirigentes, principalmente, tivessem responsabilidade com o arrecadamento, com a arrecadação do seu clube e o que gasta. O fair play, teoricamente, ele nasce lá atrás, 2010, 2011, 2012, para que os clubes não gastem mais do que eles arrecadam. O problema do futebol brasileiro aqui não é o fair play financeiro no Botafogo. O problema é no Corinthians, o problema é no Internacional, o problema é no Vasco da Gama. Sabe o que eles fazem? Eles compram jogadores, eu sempre uso esse exemplo aqui do Corinthians e do Cuiabá. O Corinthians e o Cuiabá, no ano passado, no Campeonato Brasileiro em 2024, por muito tempo disputaram a mesma faixa da tabela, que era a zona de rebaixamento. O Corinthians, no começo do ano, foi lá no Cuiabá, comprou o Ranieri, que era o melhor volante do Cuiabá, trouxe o Ranieri se tornou um jogador importantíssimo para o Corinthians e o Corinthians não pagou o Cuiabá. Então o Cuiabá teve perda futebolística, esportiva e teve perda financeira. Porque o Corinthians tirou o jogador e tirou também a oportunidade de pelo menos ganhar o dinheiro para repor, por exemplo, essa peça. O que aconteceu com o Cuiabá? O Cuiabá caiu. Exato. Então o fair play financeiro não é sobre o Botafogo, não é sobre os clubes que gastam aí, que trazem grandes jogadores. São os clubes que não pagam, são os clubes que não honram com seus próprios compromissos. Falou, né? Essa que é a questão. Como o Internacional, que formou um time magnífico aí no ano passado. É claro, o Internacional conseguiu uma superação imensa, principalmente com a tragédia lá do Sul, e conseguiu fazer um belíssimo trabalho com o Roger Machado. Roger Machado fez um baita de um trabalho no Inter, mas fora de campo, a administração foi incompetente no sentido financeiro de conseguir pagar. O Thiago Maia é um grande exemplo. Então o fair play financeiro não é sobre o Botafogo, é sobre os clubes que não honram os seus compromissos, porque o transfer ban, ele já existe. Qualquer clube que tiver devendo e quiser acionar a FIFA, ele consegue. O Vasco
quase tomou transfer ban no ano passado de alguns clubes aqui da América do Sul, mas conseguiu lá pagar depois de ser notificado pela FIFA. O problema aqui é, o fair play financeiro é para que você tenha controle em relação aos dirigentes, que muitas vezes, ainda mais os clubes associativos, que eles fazem 3 anos de mandato, e o que eles fazem? Nesses 3 anos, eles precisam o quê? Ganhar. Aí eles saem gastando tudo, fazem dívidas bilionárias, depois de 3 anos eles conseguem algum título ou outro, ou se não conseguem, saem do clube, acaba o mandato, e quem se ferra? O clube, que tem uma dívida enorme para pagar por conta da irresponsabilidade desses dirigentes. Então assim, fair play financeiro não é sobre o Botafogo. Não é sobre o Botafogo. Falei isso aqui, que o fair play quem falava era não, o não, Landim. é para todo mundo. Não, e serve pro Landim também. Não, mas eu pontuei aqui que o Landim falava do Botafogo e eu acho que não cabia nessa situação. Exato. Não há uma regulamentação aqui para esse sentido de contratação. Ele está falando, o Boto sim, o Boto agiu certo. O Boto, ele quando fala, ele praticamente aponta o dedo. Ele diz, o problema não está no Botafogo, exatamente. não. O problema está em quem nos deve. Exatamente. O problema é quem faz dívida, o Papa, e não paga. Ou quem faz dívida, que já compra parcelado, que já é o modelo usado no mundo inteiro. Você compra parcelado para quê? Para você ter fluxo de caixa e poder pagar. Nem mesmo as compras parceladas as pessoas pagam. Então assim, eu tô falando de todos os clubes, tá? Se for colocar no futebol brasileiro, 90% quando ele tem faz problema. Isso, ele tá defendendo até clubes pequenos, como você falou, Cuiabá. O Fortaleza é um exemplo de gestão. Pequenos que eu falo, clubes que brigam para não cair, que brigaram para não cair. O Fortaleza não, o Fortaleza estava lá em cima. O que eu tô te falando é, o Cuiabá caiu, pô, sacanagem. O Fortaleza, com uma folha de 8 milhões de reais, fazendo um trabalho decente, conseguiu ser o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Se todo mundo seguisse o exemplo do Fortaleza, o futebol brasileiro seria muito mais saudável e competitivo, inclusive. Mas não. Hoje em dia, com essa bagunça que existe aqui, o problema é quando o Botafogo gasta 400 milhões de reais. Não, o problema não é o Botafogo, não. O problema é quando as pessoas não pagam nem os 10, 15, 20 que gastam e tiram a perda esportiva e a perda financeira dos adversários do campeonato. Raíza, o Flamengo não sente falta de 24 milhões de reais. Não vou dizer que não sente, mas não afeta tanto o Flamengo deixar de receber do Inter 24 milhões de reais. Mas eu gostaria até de ouvir sua opinião sobre isso que o Pedrosa falou. Quando se trata de um Cuiabá, ou de um clube, como ele falou, que tem uma folha de 8 milhões, o Fortaleza, isso pode pesar, né, Raíza? Com certeza, isso pode pesar como pesou para o Cuiabá, né? A gente viu o que aconteceu com o Cuiabá e o que acabou acontecendo com o Corinthians, situações opostas na tabela do Campeonato Brasileiro de 2024. Corinthians contratando muitos jogadores, não pagando, inclusive teve problema com o Flamengo, com o Cuiabá e com outras equipes também, montou um time forte e os demais clubes esperando para receber o dinheiro do Corinthians. Isso não é justo de maneira nenhuma, mas o ponto é, para que isso aconteça, é preciso um consenso entre os clubes. Mas como chegar num consenso com os clubes se a postura desses clubes é exatamente essa? Devo, não nego, pago quando puder. É a grande questão, Ilan, né? É a pergunta que não quer calar. Você se lembra de uma situação? Quem que ia ser o fiel da balança de uma possível eliminação do Flamengo pro Corinthians na Copa do Brasil? Quem é você? Não lembro agora. Hugo. É o Hugo que você está falando? O Hugo também, defendendo. Mateuzinho? O Mateuzinho recebe a entrada tudo bem, foi a falta do Bruno Henrique, mas a falta foi no Mateuzinho. Ele é expulso e quase que o Flamengo é eliminado. Teve o problema do Hugo também, né? E eles não pagaram o Mateuzinho até hoje. O Flamengo está esperando receber a Brax, não recebeu no final de janeiro. A Brax parece que vai depositar agora, que me falaram. Mas o Flamengo não recebeu o Mateuzinho e o Hugo demorou pra caramba, quase que eles perderam o Hugo. Sim. Cara, e isso a gente fala do Corinthians, tá? Mas o Corinthians é só um exemplo. A maioria dos times do futebol brasileiro fazem isso. É o amadorismo do futebol. futebol. A maioria faz. E tem que acabar, né? Porque realmente isso daí tá afetando demais os negócios no futebol brasileiro. Tá praticamente se tornando uma prática, né? Praticamente, estou até sendo redundante, mas isso tá se tornando uma prática no futebol brasileiro, como o Pedrosa falou aí. É errado. A maioria dos clubes, o Flamengo não faz isso. O Boto falou. O Flamengo está com as suas contas em dia e acaba disputando, né, competindo contra clubes que compram seus próprios jogadores e não pagam. Então a CBF precisa agir com rigor quanto a isso. É por isso que precisa ser criado o fair play financeiro aqui no Brasil, porque senão o futebol vai de mal a pior. Imagina, todos os clubes vão passar a fazer isso. E aí, meu amigo, vai se tornar algo realmente irreversível, né? Ainda dá tempo de mudar essa situação e essa história, começar a punir aqueles que estão agindo de má fé. Mas e aí, galera, o que vocês pensam sobre isso? Coloca aí nos comentários, tá?
Vou deixar aqui os créditos pro canal do Placar TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais um vídeo para você. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!